Seja bem-vindo a mais um P9cast, com o meu fiel escudeiro, Bruno Ramanese, do outro lado. E hoje a gente tá aqui para tentar transferir e te ajudar, você que é coach, o nosso ouvinte fiel, que trabalha com atividade física, independente se seja personal, seja aula em grupo, natação ou não. Você entrega serviço através de atividade física? O tema de hoje é Coach conquiste o seu aluno com um gesto. A gente pensa muito em, caraca, eu tenho que dar a melhor aula do mundo. Nossa, eu tenho que fazer o aluno agachar com 100 quilos. Eu tenho que fazer ele melhorar muito o snatch, conquistar o bar muscle up. Sim. Só que o que a gente quer mostrar? Essa é uma das vias que você pode entregar valor para o seu cliente e mudar a vida dele. Mas tem uma que normalmente não é falada. E eu acabei aprendendo, e Brunão também, passou pela mesma estrada, a gente estava conversando, que é apenas o que a carreira ensina a gente, que é sirva o seu cliente. Se em pequenos gestos você demonstrar que sim, você ama o que faz e se importa, e que independente de ser aula em grupo, hora após hora, dia após dia, e você já tá ali há 2, 3, 4 anos, você ainda se preocupar em fazer um gesto. E esse gesto, galera, ele normalmente pode ser um zilhão de coisas, tá? Mas hoje eu quero focar em específico o que você pode fazer pré-aula e o que você pode fazer pós-aula, porque dentro da aula a gente já conversou bastante, que é como dar uma aula espetacular. Fora de aula, a gente também falou de como receber o seu convidado. Não quero focar nesses dois. Hoje eu quero focar em, vai começar a aula, que gesto eu posso fazer? Terminou a aula, que gesto eu posso fazer? Brunão, bem-vindo mais uma vez aí. O que você acha desse tema de hoje nosso? Muito obrigado, Sami. Mais um episódio juntos e eu acho esse tema um tema incrível. Por quê? Quando a gente quer elevar o nível do jogo, a gente sempre bate nessa tecla, né? A gente tá falando do detalhe, do pelinho no ovo, do gesto mais sutil que às vezes passa despercebido pra gente, mas que pro aluno, para aquele convidado que ele chega, ele vai falar: caramba, ele se preocupou até com isso, né? A gente costuma bater numa tecla que é ensinar o aluno um movimento novo, entregar para ele o resultado, a solução para a dor dele é a nossa obrigação. A gente está ali para isso. A gente se propôs a acordar cedo, ir para academia, nosso negócio é um negócio fitness, e o aluno chegou lá com alguma dor para a gente resolver. Então não é aí que a gente vai bater. Agora, você já imaginou chegar para sua aula e um exemplo simples, bobo, que parece ser a gente falando agora, mas que faz toda a diferença, tem handstand push-up. Todos os abmats já estão posicionados na parede. Ou é um dia que tem box jump. Todas as caixas já estão posicionadas no local estratégico da sala para que o aluno não se preocupe em ter que pegar, por exemplo, no caso de uma caixa, um equipamento pesado, um equipamento meio que desconfortável ali de carregar, né, e tudo mais. Então, esses detalhes, essa prestatividade, você saber servir, você querer encantar o seu cliente, a pessoa que confiou ali no seu trabalho, na sua empresa, é fundamental. E a gente está falando de detalhes, de novo, né? É você ser prestativo, você ser gentil. Nada mais do que gentileza gera gentileza. Então a gente quer que ele chegue e ele já se sinta bem recebido. Assim como um convidado quando chega na sua casa, provavelmente se você chamou ele para um café da tarde, a mesa vai estar no esquema ali, preparada, né? Tudo bonitinho, organizado, você arrumou a casa e tudo mais. Então a gente está falando desses detalhes que com certeza hoje a gente vai abrir a cabeça de vocês e mostrar que na minúcia a gente faz toda a diferença. E vamos fazer a diferença com um gesto. Adorei o que o Bruno falou e eu quero seguir nessa linha aí. Porque quando a visita vai na sua casa, você pega o copo e entrega o copo para ela, e não você pede para ela abrir o armário e pegar o copo. Porque existe uma cordialidade na entrega do copo. Existe uma questão do você, meu convidado, e eu quero tanto que eu vou me esforçar, não que isso seja uma dor, mas eu vou preparar para quando você sentir e chegar, você sentir que eu quis gastar, investir a minha energia em te entregar um copo ou uma mesa de café da tarde. Por que quando eu chamo uma pessoa, eu tenho uma mesa posta? Por que eu não coloco a mesa na hora? Esse é o melhor exemplo e é ele que eu quero carregar na nossa aula. A nossa aula é um café da tarde.
E ela acontece todos os dias, hora após hora, pode ter intervalo ou não. E ela tem um roteiro. O roteiro é a programação que vai acontecer. Que da mesma forma é o nosso café da tarde. Ele tem um roteiro do que vai ser servido. Você sabe se você vai servir feijoada no café da tarde. É bem provável que não. Você vai ter o bolinho, você vai ter o café. Ou seja, existem os elementos necessários que você vai entregar para ser consumido. No nosso é atividade física, que é transferido por back squat, snatch, corrida, máquina, salto na caixa. Do lado do nosso café da tarde, como eu transfiro isso, né? No final, é o bolo, é o café, é o mamão, é a granola, é o iogurte. Só que o local onde eu vou comer, ele faz parte da experiência. Então, a área de treino, ela faz parte da minha experiência. Faz parte. E o gesto é, eu quero que você passe a colocar a mesa do seu aluno, que é a aula, antes dele chegar. Não todos os dias, o tempo inteiro, mas com muito mais frequência do que você imagina. E qual é esse item? Eu não tô falando do convidado chegando até a sua aula, eu tô falando do momento em que ele bate o olhar na mesa, que é o seu floor, e ele fala, que legal, isso foi preparado pra mim, e ele já consegue entender o que vai acontecer ali. Ele olha o café da tarde, ele entende a mesa do café da tarde. Quais são os elementos, Brunão, que pra mim, eles podem ser organizados previamente, que é, se vai ter máquina, se vai ter uso de colchonete, PVC, caixa, divisão de espaço por cones ou utilização de bolas. Isso no início. O que eu quero dizer? Nós teremos máquina na aula. Máquina vai ter remo, vai ter bike. É tradicional, agora fechando um pouco mais o nicho no mercado de CrossFit, o cliente pega o seu material e devolve. Sim, tô com vocês. Mas isso não quer dizer que se eu vá usar as máquinas durante todas as aulas, que eu já não possa determinar o local e abrir todas elas para ele ter a sensação que o ambiente está pronto. E junto com isso, eu vou fazer uma mobilidade, eu sei, com o PVC. Olha que puta oportunidade. Eu poderia dizer, galera, hoje nossa aula a gente vai fazer uma mobilidade para snatch, então eu gostaria que cada um pegasse o seu PVC. Ou, eu já sabendo disso, posso estar com todos os PVCs na minha mão e vou falar, e eu já peguei eles aqui para você, a sua penalidade vai ser você vir aqui e me dar um oi pessoalmente pra gente já começar a aula com energia e eu vou fazer, em troca desse oi, vou te dar um PVC. Eu usei um procedimento e uma necessidade, a gente vai precisar do PVC. Eu só transformei ele numa experiência e numa serventia. Porque é óbvio que eu não precisava pegar o PVC para todo mundo, mas eu quis. Aí que tá a diferença, não é, Brunão? Exatamente, Samir. E lembrando, né, só um adendo, nós estamos falando agora da aula para sala, não mais de uma estação para um aluno experimental, que a gente já deixa previamente preparado e tudo mais. Estamos falando para todos os clientes, né? Então, olha que bacana, um simples ato de pedir para o aluno pegar o PVC, que é algo super leve, não vai dar trabalho nenhum para ele. Você me deu uma ideia de a gente criar um momento de relacionamento. Então, eu vou obrigar, no bom sentido, o meu aluno a passar por mim, pegar meu PVC, me dar um high five, me dar um abraço, me dar um beijo, me dar um oi, pessoalmente. E no começo da aula, eu já consigo garantir um ponto extremamente importante para uma aula mágica, que é eu me relacionar com todos os meus alunos e eu ter um toque com ele, um check com essa pessoa, né? Então, uma coisa eu posso sim falar para o meu aluno, por exemplo, barras, é muito difícil a gente saber, por mais que a gente tenha check-in, quantas meninas e quantos meninos vão ter na sala e a gente previamente colocar as barras, né? Mas almofadas para os pesos serem soltados, a gente já pode deixar elas ali no cantinho, organizadas, uma em cima da outra. Né? É uma gentileza que eu não faço o meu aluno ter que andar até as almofadas, eu garanto que ele vai usar essa almofada e eu ainda dou para ele uma sensação de que ele está sendo cuidado. Nossa, que bacana, que prestativo, que cordial. Né? O PVC, as bolas, as máquinas principalmente, além de juntar essa cordialidade, né, com um fluxo melhor de aula, que a gente consegue já organizar isso. E nesse fluxo, Brunão, eu consigo usar esse item para potencializar algo interno. Qual seria a minha fala? Vou dar o exemplo de colchonete, que não seria uma escolha, eu sei, tradicional dos coaches prepararem a aula para os alunos.
Mas eu sim, quando eu dou aula, eu gosto de abrir um colchonete na estação de cada um já, porque eu sei que ele vai fazer abdominal, ele vai deitar. Também. Eu começo a aula, então isso é de acordo com o check-in. Eu começo a aula abrindo tudo mais e eu ainda digo, galera, eu já fiz questão de abrir um colchonete para vocês se sentirem cuidados e a gente começar essa aula com a energia lá em cima. E por isso que é tão importante você fazer o seu check-in. Por quê? Com isso eu pude me preparar e até causar uma surpresa para você. Sem isso, eu não consigo saber que a sua alma ia estar presente e você perdeu uma oportunidade da gente poder fazer essa troca maneira. Peço mil desculpas se eu não abrir o seu colchonete, peço então que vocês peguem o seu e na próxima vez, se você fizer o check-in, eu garanto que eu vou te surpreender. Essa seria uma fala minha que eu mostro, eu não tô querendo dar lição de moral em ninguém, eu tô simplesmente dizendo... Eu me preparei, o check-in serve para isso, para com antecedência eu poder me preparar. Agora, por que tem que parar no me preparar? Eu posso me preparar e com um gesto te conquistar, servir. Então o colchonete, ele seria algo muito legal. Máquina, normalmente você já quer ela numa logística específica. Caixa, normalmente você quer ela numa logística específica, eu quero dizer... Se você deixar o aluno colocar de forma aleatória a caixa ao longo, você vai conseguir ter muito menos otimização de espaço. E você não quer a sensação do aluno de que está desorganizado, está cheio. Então, normalmente, no dia de caixa, você vai querer fazer uma fileira de caixa ou você vai querer colocar num lugar específico do quadrado, que foi o que a pandemia trouxe pra gente, né? O final dela de que hoje em dia as pessoas gostam de malhar com seu local determinado. Cones. Você já pode dividir áreas com o cone. Apenas para o aluno ele já se sentir do tipo, que legal, eu consigo entender como essa aula vai acontecer. Ou seja, pessoal, vocês estão vendo que os cones estão aí, a gente vai dar preferência para as barras ficarem do lado esquerdo, porque do lado direito hoje a gente preparou uma parte especial no skill com uma corrida interna. É muito maneiro, vocês vão se divertir, então eu peço que todo mundo se posicione do lado esquerdo. De novo, toda vez que eu tento dar essa informação, eu tento usar ela a meu favor, ou seja, levantar a bola, mas cuidado, também não use isso pra sair por cima da carcaça, né? Que eu falo, se é genuíno, o aluno sente, ele vai falar, que legal. Com certeza. Agora, se você usa isso meio que de forma estratégica, ele não vai ver esse ato como um valor positivo, né? Total, e ele vai perceber até que está sendo algo forçado, algo que alguém está querendo copiar de alguém e tudo mais. Isso são valores, né, que a gente tem que cada vez mais deixar claro, e eu gosto muito de colocar isso em prática como algo genuíno do meu time, dando exemplo, né? Então, chegando na academia, pegando algo para o aluno, ajudando ele, fechando uma barra, poxa, uma presilha não custa nada eu colocar, eu tirar, e muitas vezes a gente sabe que as pessoas, às vezes, elas não sabem exatamente como colocar aquilo ali na barra, né? Ficar brigando ali, põe, tira e vai, não sei o que, não entre na força. A gente chegar do lado, a gente fazer isso faz toda a diferença. E acredito que a gente vai chegar nesse ponto, não só no começo da aula, mas a aula inteira permite que um bom professor, que um bom profissional, seja cordial ao longo dela, né? Então ele não precisa simplesmente se limitar ao começo dela, onde ele colocou todas as caixas ou todas as máquinas, enfim, qualquer exemplo que a gente tenha dado. Mas sim, naquele momento que o aluno precisa de um peso, eu posso ir lá pegar e trazer para ele. O aluno precisa de algum tipo de um dumbbell, trocar a carga desse dumbbell. Pegou um de 7, mas ele queria o de 9. Eu posso ser gentil e trocar isso. E mostrar para ele realmente que eu tô ali para servir. Igual o nosso café da tarde. E não para falar para o aluno que... Pô, vem tomar café na minha casa, mas aí a água tá ali, a chaleira tá aqui, faz o café pra mim, que eu tô aqui olhando. Não, muito pelo contrário, né? Vem tomar café comigo, que eu vou fazer o café pra você, eu vou te servir. Tudo dentro de uma programação natural da aula, né? Para que a gente também não interfira em nenhum outro ponto que a gente não queira. São coisas que podem acontecer no dia a dia, que a gente já validou isso na prática e que a gente já também validou que faz toda a diferença. O aluno ele sai daquela aula, passa pela recepção, encantado com um simples gesto de, puta, tirei minha camiseta. Quantas vezes eu já não passei do lado e eu dobrei a camiseta e eu coloquei num cantinho para ela não ficar jogada no chão. Ah, Bruno, mas a camiseta ela tá toda suada de treino, mas qual o problema? Porque ela tá toda suada, eu vou jogar ela fora?
Virou um pano de chão? Não, não virou. Tá dobradinha, bonitinha ali do lado. Encher uma garrafa de água. Quantas vezes eu não passei e eu vi na garrafinha que ela estava vazia? Vamos lá no bebedouro, põe um golinho de água, traz essa garrafa de volta. E assim, sucessivamente, a gente consegue permear Ajudar o 60 aluno minutos. a subir peso quando nitidamente ele está atrasado numa Total. subida de carga. Ajudar o aluno na hora que ele está tirando uma corda, ele se atrasou, vai soltar o relógio em 10 segundos e a corda é o segundo movimento, eu posso falar, não, daqui que eu desenrolo pra você, pode ir lá com calma. O aluno tá perdido porque ele tem que trocar um peso, que ele tá com a dupla, ele tem que sair pra correr e ele não vai sair pra correr porque ele se atrasou. Você pode falar, cara, vai lá com calma, eu coloco a anilha pra você aqui, o que você quer, 10 de cada lado. E aí eu vou tentar trazer um pouquinho do que da dinâmica de conversa que eu tive ao longo desses 10 anos de carreira. Normalmente, quando você está começando, a justificativa de um profissional para não fazer isso Samantha, é uma aula em grupo, eu nunca vou conseguir servir todo mundo ao mesmo tempo. Então eu quero que a gente volte um pouquinho, se você me permite, a gente dê um passo atrás para analisar essa situação. Eu estou dizendo que a normalidade, que já é muito bom, é você ser muito foda, garantindo aula em grupo, garantindo comando em grupo, energia em grupo, tudo ali. Você pode, esse é o modelo que a maioria dos centros fitness que dão aula com mais do que 5 pessoas, porque você não tem mais do que 5 mãos, né, para literalmente fazer o de todo mundo, ela sai pro comando em grupo. No comando em grupo, se a gente ficar nesse bloco, tem como você ser extremamente agradável, cordial e simpático. Total. Agora, o que eu estou dizendo, você quer fazer a diferença, eu estou dando um gesto que sim, ele terá gasto energético, mas um gasto energético que vai encher muito o seu coração e vai devolver de forma muito rápida. Então, não estamos questionando aqui se vai ter gasto ou não, vai ter gasto energético. Só que para mim a escolha de gastar a energia para montar a mesa do café. Isso me diz muito. Você quis montar a mesa. Você quis me receber. Da mesma forma do lado. Então eu não consigo, e já dei esse feedback para alguns profissionais. Se eu vou dar aula, não vai ter um item que eu não tento fornecer e servir ao cliente. Nem que seja o fato de eu corrigir a joelhada do lado dele, não porque eu sou menor do que ele, é porque eu estou aqui para você. Nesses 30 segundos, eu estou para você. Independente se eu sou a dona da empresa, naquele momento eu sou a sua coach, estou ali para te corrigir e esse é o meu papel. Com certeza. Então o que eu digo quando eles me falam cara, para mim é um prazer muito grande poder fazer algo de diferente do que todo mundo fez, mas o diferente não porque eu quero me destacar, o diferente porque eu quero que esse cliente sinta que foi uma camada a mais de cuidado. Não consigo fazer no começo, eu vou tentar fazer durante. Não consegui fazer durante, eu vou tentar fazer depois, que era o que o Brunão tava falando aí. Com certeza. O depois, pra mim, eu tenho uma forminha mágica. Eu tive um gasto energético de dar a aula. A gente sabe que uma atrás da outra é corrido. Então, sim, no intervalo nessa troca, o que não me gasta muita energia e faz com que eu ainda continue conectada com o aluno, em vez de eu simplesmente ir lá passar a linha e me esconder? A não ser que seja o meu horário de lanche. Se é o meu horário de lanche, beleza. Agora, uma presilha, por exemplo. Eu vou sempre tirar a presilha da barra das pessoas e guardar. Sami, não tem presilha na minha aula. Eu vou pegar os colchonetes e vou ajudar a passar o álcool e organizar. Tem bola? Eu vou ajudar rolando as bolas em volume até o rack. Tem almofada de peso? Eu vou ajudar a carregar. Eu não vou pegar todas. Se der pra eu pegar uma, duas, mas o que eu quero ter certeza que para aquelas pessoas, e normalmente é quem? Quem normalmente não tem mais contato com a turma, não é o mais falante, seja é aquela pessoa, né, que passa desapercebida, do tipo, eu te vi. Você normalmente entra e sai, mas eu te vi, eu tô aqui. E é impressionante, galera, é guardar. Eu faço de coração, então eu não espero o obrigado, mas é natural. Se você faz isso e faz isso por muito tempo, a pessoa olha pra você e fala, obrigada. Ela sabe que você não precisava ter feito aquilo, porém você escolheu.
anotou o que você fez, né? Tá, com certeza, Sam. O detalhe... Cara, cá entre nós, vamos ser muito honestos. Em 60 minutos você não conseguir ser cordial em nada, mesmo que você tenha 40 alunos na sua mão e você sozinho na sala, é porque tem algo muito errado nisso aí, né? A gente deu alguns exemplos aqui extremamente factíveis e que não demandam de muita energia. Fora, num cenário já um pouco mais luxuoso, vamos falar assim, que deveria ser um cenário um pouco mais normal no dia a dia para que a gente entregue algo de qualidade, com 2 professores rodando, olha o tanto de coisa, olha a infinidade de opções que aparecem na nossa mão para a gente fazer isso. Eu posso revezar entre as aulas, uma aula eu vou nos equipamentos mais pesados e você vai mais no social, a outra aula a gente inverte, a gente pode brincar com essa dancinha das cadeiras, a gente pode fazer uma série de coisas aí para isso fluir super bem. Eu tenho um caso até engraçado aqui, uma vez que eu também voltei para um aluno que foi. No dia anterior, como de praxe, né, a gente montou toda a sala e tinha caixa nesse dia e colocamos lá 20, 25 caixas para o dia seguinte que já estavam posicionadas. Nesse dia anterior, 2 profissionais ali, 2 professores, montaram a sala. No dia seguinte, quando acabou o turno, eram outros 2. E no final da aula, a fala foi: galera, muito obrigado, uma ótima noite para vocês. Adorei terminar minha noite com vocês. Mas quem quiser ajudar o tio a guardar as caixas está super convidado. A hora que eu ouvi isso, eu falei: Pô, começou tão bem. Esse boa noite foi tão legal, foi tão maneiro e tal. Precisava terminar dessa forma e tal. Enfim, quando acabou eu chamei para conversar. Eu falei: cara, mas por que vocês pediram para os alunos guardarem essas caixas para vocês? Pô, Brunão, 10 horas da noite, a gente tava cansado, não custava, eles são super nossos amigos e tal. Eu falei: pô, eu concordo que graças a Deus eles são super nossos amigos. Graças a Deus vocês estão cansados de trabalhar, estão trabalhando, entregando um trabalho incrível. Mas o aluno, ele não tem culpa disso. A mesma coisa que o aluno da primeira aula teve, o último tem que ter. Alguma outra aula os alunos guardaram essas caixas? Pô, não, porque a gente ia usar. Então, você acha que é justo o aluno da última guardar porque ele é o aluno da última? Esse cara já trabalhou o dia inteiro, se esforçou um montão para estar aqui na última aula, veio treinar e você ainda vai falar que ele tem que guardar a caixa para você? Não faz mais sentido ele terminar e você virar para ele e falar: gente, muito obrigado, não se preocupem com nada, vão descansar que o resto a gente resolve. Vou fazer uma vírgula aí, Brunão. Incrível, porque esse sábado calhou que eu tive que entrar no turno e rodar uma das aulas aqui com a minha equipe e tinha 1 zilhão de barras e 1 zilhão de máquinas. Eu cheguei antes, abri todas as máquinas e abri todas as barras, ou seja, eu abri 40 barras pensando, o máximo que eu posso são 40. E a primeira pergunta foi: mas não vai vir tudo isso? Eu falei: eu não sei você, o meu mindset é que sempre vai lotar. E eu já quero dar essa sensação que vai lotar. E a questão foi, na última aula, veio eu peço para os alunos guardarem, eu falei: eu quero que a gente faça um teste. Vocês não vão pedir e posturalmente nós vamos agradecer, dar tchau e nós começaremos a guardar as máquinas. Eu aposto que, de maneira genuína, eles vão vir atrás e vão começar a... Batata, Brunão. Eu não falei nada, o coach que terminou não falou nada. A minha postura era: estou guardando, e eu falei: a equipe inteira não vai dissipar, a gente vai começar a guardar a máquina. Eles guardaram junto com a gente todas as máquinas, todas as barras, e não houve a necessidade e aí, galera, guarda pra mim. Porém, eu fiz questão de cada um que: muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Lúcia, muito obrigado. Olha como você inverte, e aí são 2 coisas: o mindset do professor, porque, galera, toda vez que a gente toca nesses itens polêmicos, você tem 2 opções. Você pode me contestar e a gente justificar o cansaço, a gente pode ficar tudo. O que eu tô tentando dar um pouquinho com a experiência você consegue ter o mesmo resultado e fazer você simplesmente tem que puxar uma carta um pouco diferente da sua cartola que você não tava pensando. É essa que eu estou dizendo. Sim, esse turno teu tava cansado, ele queria. Era só ele começar a guardar que naturalmente as pessoas viriam por prazer. Exatamente. A mesma coisa, no começo, meio e fim. Então,
O que eu quis ajudar aqui vocês? Coach, com um gesto, porque nem sempre você vai conseguir agregar no Snatch, nem sempre você vai conseguir dar uma muscle up pra todo mundo, nem sempre você vai conseguir ser a cereja do bolo em relação a fitness. Aumente o seu leque. O seu leque pode ser na experiência da chegada desse cliente, esse leque pode ser a tratativa que você tem na maneira como você lida com a carteira do cliente entre uma aula e outra, ou seja, fora de turno, mas nós estamos trazendo hoje como e que item você pode promover para ele servindo, preparando a sua aula, e como você pode, se não deu tempo, fechar a sua aula servindo da mesma forma. Pode ser algo muito estratosférico que a gente está te falando aqui, mas isso acontece diariamente. E talvez a pulguinha que eu quero deixar atrás da tua orelha você pode, mas não necessariamente você deve fazer da forma que você faz. E se você ama e se importa com seus clientes a ponto disso não ser um gasto energético que vai te torcer o nariz e você vai reclamar, faça isso genuíno e comece a pensar, porque eu tenho certeza que daqui a 1, 2 meses você vai mandar uma mensagem pra mim e pro Brunão dizendo: pô, ouvi o podcast de vocês, coloquei isso em prática e realmente eu tive retorno, porque acho que a melhor forma da gente provar o que a gente diz aqui nós já temos traçado esse caminho, ou seja, isso já aconteceu com a gente, isso já aconteceu vezes o suficiente pra eu te dizer que dá certo, então não é uma experiência, mas eu gostaria que você tivesse a experiência própria aí, e no fim sentisse esse amor, esse carinho da sua comunidade voltando pra você. É exatamente isso, galera. Se a gente quer elevar o nível, vamos de uma vez por todas. Não medir esforço, são coisas que a gente está falando aqui num primeiro momento. Parece sim fora da realidade, da normalidade, da função de um professor, mas que você vai ver que no final isso daí não dói nada pra ninguém. E a resposta que a gente tem é extremamente positiva e construtiva, tanto para a imagem do professor quanto para a empresa. Acho que se um cresce, o outro cresce junto também. E num detalhe que às vezes a gente deixa passar despercebido, mas que pode mudar o dia daquele aluno. Nem todos os alunos estão ali para fazer um snatch melhor. Nem todos os alunos estão ali para terem um bar muscle up, um ring muscle up ou andar de ponta cabeça. Mas pode ter certeza que todos estão ali para ter uma hora sendo a melhor hora do dia deles. E às vezes essa hora vai ser o que ele não teve ao longo de todo o dia. Um gesto de carinho, gesto de cuidado, um pouquinho de atenção, né? E isso não dói nada, não custa nada para ninguém. A gente sabe fazer muito bem. Vamos colocar em prática. Perfeito, Brunão. Galera, espero ter agregado, elevado o nível da nossa conversa aí. Coloquem em prática, contem pra gente e nos vemos no próximo episódio. Beijão! Valeu, um beijo!